Bom dia, hoje são 24 de outubro de 2013, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este é o 11º vídeo sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. Aqui está. Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. Este, repito, 11º vídeo, 11 vídeos sobre este livro aqui, ó. Quem escreveu foi um escritor norte-americano, Robert J. Hutchinson. Ele é filósofo, morou em Israel, estudou hebraico e ali fez uma pós-graduação, um mestrado em estudos bíblicos. E aqui neste livro, ele, defendendo a sua crença cristã, ele é ligado à religião cristã, ao cristianismo, escreve livros nos Estados Unidos para revistas cristãs, evangélicas e católicas, né? Pois bem, e aqui neste livro, que me foi indicado por um internauta que se identifica Cosmos Review, neste livro aqui, o Robert J. Hutchinson desce o cacete nos ateus. Ele esculhamba com os ateus, né? Chamando os ateus aqui de imbecis, de idiotas, de assassinos, né? Na história do homem, o ateísmo, etc. Ou seja, ele destila aqui o seu veneno contra os ateus, contra o ateísmo. É um livro aqui que estou mostrando, né? Com estes 11 vídeos, mostrando que está repleto de bobagens, porque tentar defender crença religiosa é pura bobagem, é pura inutilidade. E a gente mostra isso facilmente, né? Estou fazendo aqui já com 11 vídeos. E vamos aqui a mais um detalhe. Muito bem. Mostrei aqui, logo nos vídeos anteriores, né? O primeiro capítulo aqui do livro, com o título Por que se amotinam os gentios, né? Expliquei aqui direitinho, ó. Pois bem, aqui o escritor Robert J. Hutchinson vai escrevendo o seguinte, logo no início aqui, ó. Ele diz que num programa lá nos Estados Unidos, um programa televisivo, 2 apresentadores, e o nome do programa é TV Penn e Teller. Pois bem, ele diz que os apresentadores lá são ateus, ficam gozando da Bíblia, xingando a Bíblia, gozando dos evangélicos, né, dos cristãos e de outras religiões, e que esse fato o deixa triste, né? O deixa magoado. E aí, em razão de um comportamento desses ateus, o escritor Robert J. Hutchinson destila, estende a sua raiva contra os outros ateus. E aí ele vai criticando aqui neste capítulo, por exemplo, o psicólogo Michel Sermer, né, como eu mostrei aqui, né, que também já participou deste programa, que é um psicólogo e é um cara que estudou teologia e viveu intensamente a religião, né, evangélica nos Estados Unidos. E depois deixou isso, né, quando chegou à conclusão de que tudo não passava de ilusão. Aí deixou a religião e hoje ele é psicólogo, né, escreve livros aí para todo mundo, né. Muito bem. E aqui vai. O Robert J. Hutchinson continua aqui na página 12 do livro, ó, que está. Ele continua aqui escrevendo, né, que esses ataques hoje que o pessoal faz contra, por exemplo, a Bíblia, são coisas do passado, né? Ele dizendo aqui. E também no finalzinho, ó, aqui na parte em negrito, que está aqui, ó, já analisei ontem, né, em vídeo, né? Aqui, ó, esta passagem bíblica aqui que ele utiliza. E aqui seguinte, aqui, ó, nesta passagem aqui, outra, que é o que eu coloquei aqui no quadro, ó, transcrevi o que está aqui, ó, em negrito aí, ó, tá? Então é esta parte aqui que vamos analisar no livro, né? Ou neste vídeo. Veja aqui, ó.
Como eu disse, aqui ele, no primeiro capítulo, né, ele vai escrevendo sobre esse caso aí, né, desse programa norte-americano, lá nos Estados Unidos, ó. Ele escreve aqui, faz uma crítica, e depois escreve o que está aqui neste quadro, né, que eu transcrevi para cá. E aqui ele escreve uma coisa que nada tem a ver com o que ele apresentou aqui agora. Veja aqui a infantilidade do livro, ó. Ele explica uma coisa aqui, ó, fala acerca de um programa de televisão, critica aqui algumas afirmações do Michel Sermer, né, sobre a Bíblia. E aqui, neste quadro, ó, ele já se refere a uma coisa que nada tem a ver com o capítulo agora que está em estudo. Veja aqui a fragilidade do livro, né? Pois bem, transcrevi para o quadro o que está aqui, ó. Vou ler, tá? Você acompanha aí no quadro, ó. Aqui está, olha aí. Então ele diz assim, ó. Você sabia, ao contrário do que afirmam os antirreligiosos, muito mais vidas foram tiradas ao longo da história por fanáticos antifé do que por religiosos? A afirmação é essa aí. A segunda afirmação: o número total de pessoas assassinadas por seus próprios governos antijudaico-cristãos no século XX é de 170 milhões. Muito bem. O Robert J. Hutchinson, neste livro aqui, Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, traz aqui mais uma bobagem que eu vou aqui esclarecer. Muito bem, vamos lá. Ele diz assim: você sabia, ao contrário do que afirmam os antirreligiosos, muito mais vidas foram tiradas ao longo da história por fanáticos antifé do que por religiosos. O número total de pessoas assassinadas por seus próprios governos antijudaico cristãos no século XX é de 170 milhões. Muito bem. Aqui ele está querendo insinuar que é conversa fiada dos antirreligiosos, aqui está, que na história do homem a religião matou milhões e milhões de pessoas, em vez do ateísmo. Então ele está dizendo aqui que é mentira das pessoas que são contra a religião, quando dizem que os religiosos mataram mais gente do que os ateus. Ele está dizendo que é mentira, que os ateus mataram muito mais. Vamos aqui. Antirreligiosos. Anti é um prefixo negativo, né? É aquela pessoa que é contra a religião, não é isso? Muito bem. Aqui, segundo o autor aí, antirreligiosos aqui, ele quer insinuar que sejam os ateus. Pura ignorância dele. Porque antirreligioso, como eu já disse, que significa pessoa contra a religião, nem sempre uma pessoa que é contra a religião é obrigatoriamente uma pessoa ateia. Não é um ateu, nem sempre. Há inúmeras pessoas que têm suas crenças, acreditam em deuses, né? Mas que não são ligadas a religião alguma. Ou seja, essas pessoas são antirreligiosas, são contra qualquer religião, mas não significa obrigatoriamente que sejam pessoas ateias, acreditam em deuses, apesar de não terem religião. Então, antirreligiosos aqui é um número abrangente, né? Que abrange aí não só os ateus, como as pessoas que acreditam em outras divindades, mas que negam qualquer tipo de religião. Correto? Muito bem. Agora aqui, na palavra fanáticos antifé, que é a fé religiosa, contra, aqui anti, ó, o prefixo, de novo, negativo, anti, prefixo negativo. E aqui fé, ele diz aqui, ele se refere à fé religiosa. Então ele diz, fanáticos que são contrários à fé religiosa. Aqui no caso, eles colocam fanáticos antifé, os ateus, tá? Então, muito bem. O Robert J. Hutchinson está afirmando aqui que os fanáticos antifé, os ateus,
mataram muito mais pessoas na história do homem aqui na face da terra. Os ateus mataram muito mais, e não os religiosos. Veja aí a imbecilidade desse escritor Robert J. Hutchinson. Ora, quem conhece a história do homem sabe muito bem que a religião fomenta ódio, a religião traz violência, a religião traz guerras, a religião traz contendas entre os próprios religiosos. Qualquer pessoa que conhece um pouco de história sabe do que estou falando, não é? A religião, que é uma cultura humana, foi feita pelo homem, com os seus deuses também feitos pelo homem, com seus rituais feitos pelo homem, né? E aí vai. A religião fomenta violência, ódio, briga, intrigas, etc. Assim como, por exemplo, o futebol, que é outra cultura humana. O futebol, como religião, foi criado pelo homem, não é isso? Futebol. O futebol fomenta, por incrível que pareça, fomenta violência. Não é isso? A gente vê por aí o fanatismo futebolístico, né? Os torcedores se matando ali entre si, não é? A gente vê esse quadro aí em todo o mundo, não só no Brasil, não é isso? Quantas e quantas pessoas não morreram aí torcendo por time X, Y, Z? Quantas, né? A gente vê. E o futebol, que é uma arte maravilhosa, né? Os jogadores ali jogando, né, com afinco, com garra, e nas arquibancadas, alguns ali torcedores brigando entre si. Por causa de quê? Por causa do futebol. A política é outra coisa. A política é uma cultura humana também, não é? Assim como a religião, assim como o futebol, foi criada pelo homem. Não é isso a política? Ela também fomenta brigas, não fomenta? Você vê aí inúmeras pessoas em todo o Brasil e no mundo brigando por causa da política, não é isso? Muito bem. Então aqui o escritor Robert J. Hutchinson está dizendo que o ateísmo, os ateus, mataram mais gente na história do homem do que os religiosos. Veja a ignorância. Veja a ignorância desse escritor aqui. Ora, o homem, quem conhece a história do homem, sabe que ela está dividida em dois grandes estágios, não é isso? Pré-história e a história. O que separa a pré-história da história é o aparecimento da escrita. Antes da escrita, para trás, você tem ali a pré-história. E após o aparecimento da escrita para frente, você tem a história. Ora, a pré-história, que é antes do aparecimento da escrita, quando o homem era analfabeto de pai e mãe, porque não havia escrita alguma, não havia descoberto a escrita, não havia descoberto ali, voltando o tempo, nem a roda sequer. Então, quando o homem vivia na completa ignorância, aí é que surgiram os deuses, para explicar aquilo que o homem via. Quando o homem via o sol surgindo, quando o homem via a lua, quando aparecia a chuva, o terremoto, maremoto, vulcão, o homem não entendia aquilo. Ele era completamente ignorante. Não entendia nada daquilo que acontecia. Aí é a pré-história. E ele começou então, como ele não tinha explicação para essas coisas, começou então a relacionar essas coisas com divindades. Quando chovia, por exemplo, ele pensava, o homem, que aquela chuva era mandada pelos deuses. Quando aparecia um vulcão cuspindo fogo ali, matando várias pessoas, eles pensavam que eram divindades, deuses, que estavam por trás daquilo como uma forma de punir as pessoas. Quando a lavoura produzia ali, era uma lavoura produtiva, né, em que o homem ia ali e retirava alguns alimentos ali para a sua sobrevivência, ele pensava ali que os deuses estavam presenteando as pessoas, né, por seu trabalho. E quando havia ali uma inundação destruindo a lavoura, eles pensavam que
que eram os deuses também, que estavam ali punindo os homens por seus pecados, né? Então, o homem tinha essa visão errônea do mundo, das coisas, porque não tinha o conhecimento, não tinha a ciência ainda, vivia em completa ignorância. Mas, desde o início, começou a associar as coisas com as divindades, com os deuses. Então, o homem, nessa época aí, era de uma violência insuportável. Começou a brigar com outras comunidades. Formavam-se grupos sociais, começando ali por clãs, depois por sociedades, né? E a briga era feia entre eles. E principalmente a briga em relação aos deuses, às divindades. E a briga era feia. Guerras e guerras religiosas aí eram o que havia, né? Muito mais do que guerras por motivo econômico, por motivo político. Guerras religiosas, que marcaram profundamente aí a fase da pré-história. E o homem viveu a pré-história, qualquer historiador sério sabe disso. O homem viveu ali na pré-história a quase maior parte de seu tempo. Quase 82% de toda a história do homem no planeta Terra está ali no período da pré-história. E a história é recente, é nova, né? Surgiu aí há poucos anos. Pois bem, segundo alguns antropólogos, a idade do homem na Terra é de 2 milhões de anos. 2 milhões de anos, segundo alguns antropólogos. Então, a gente vê de forma fácil que o homem passou a maior parte de seu tempo, de sua vida, na pré-história, na pura ignorância, antes do aparecimento da escrita, onde todos os fenômenos que hoje nós conhecemos e entendemos que são fenômenos físicos, o homem entendia como se fossem fenômenos criados por deuses, pelas divindades. E como exemplo, eu cito a Bíblia, né? A Bíblia é um livro religioso, puramente religioso, né? E a gente vê na Bíblia que tudo o que acontece no mundo, dentro daquela concepção da Bíblia, que foi escrita há 4.000 anos pelo povo hebreu, que criou o Deus Javé, que é o mesmo Deus em que hoje os cristãos acreditam, você vê ali que a Bíblia está repleta, como é um livro religioso, está repleto de fantasia, né? Você vê ali que, até mesmo pela Bíblia, quando chovia lá para o povo hebreu, na Bíblia, era o Deus Javé que mandava a chuva. E hoje muitos cristãos pensam assim, por incrível que pareça. Quando chove, cristãos hoje pensam, apesar do conhecimento científico, eles pensam que é Deus Javé que está mandando a chuva. Quando não vem a chuva, aí o povo diz que é Deus Javé que está castigando o miserável, o pobre. Então, por causa de quê? Por causa da influência da religião, do conceito religioso. Segundo a Bíblia, por incrível que pareça, está escrito assim, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Deus Javé. Não cai uma folha sequer de uma árvore. Você vê que o povo criou deuses e atribuiu a esses deuses tudo o que acontece no mundo, por pura ignorância religiosa. E aqui o escritor está dizendo que os ateus mataram mais gente na história do homem do que os religiosos. Isso é de uma ignorância histórica tremenda. Ou é ignorância, ou é má fé, por parte aqui do escritor. Qualquer historiador sabe que a religião fomenta ódio, fomenta brigas, contendas. O ateísmo não. Tanto é verdade que hoje, ano 2013, século 21, 2013, você não encontra na face da Terra um grupo terrorista formado por ateus, com o objetivo de matar, de dizimar qualquer pessoa que acredita em Deus. Você não encontra um. Já os grupos terroristas religiosos é que estão aí, matando abundantemente, né? Hezbollah, temos aí inúmeros grupos terroristas. Hezbollah, temos o Al-Aqsa, né? Temos o Al-Qaeda, não é isso? Do já falecido Bin Laden. Temos brigas em todo o universo hoje, no planeta Terra, melhor dizendo, em todo o planeta Terra, neste universo, temos brigas, contendas de caráter religioso. Hoje, ano 2013, século 21,
o homem briga ainda por questões religiosas, questões étnicas, questões religiosas. É o que vemos aí em jornais, revistas, né, livros, etc. Pois bem, você não encontra um grupo terrorista formado por ateus, com o objetivo de dizimar pessoas que acreditam em deuses. Você não encontra. Pode investigar que você não encontra. E aqui mais um detalhe. Há um professor aqui, da Universidade de Brasília, doutor em História, que nada tem a ver com religião. Ele se chama Antônio José Barbosa, professor aqui, doutor em História da UNB, em Brasília. Ele, há alguns anos aí, numa entrevista, ele disse o seguinte, que 68% das guerras havidas na história do homem foram guerras de cunho religioso. 68%. Já o resto, guerras de cunho ali econômico e político. Muito bem. Vamos para cá um pouco. Devido ao tempo que é escasso, aqui diz, outra afirmação do setor. O número total de pessoas assassinadas por seus próprios governos, esqueci aqui o S, por seus próprios governos antijudaico-cristãos, no século XX, é de 170 milhões. Ele está dizendo aqui, governos, todos os governos, né, que não sejam da linha do judaísmo nem do cristianismo, né, que aí também é abrangente, abrange aí todo tipo de governo. O que ele quer dizer aqui, ele confunde comunismo com ateísmo. Muita gente que está aí na internet faz essa confusão, dizendo que os ateus mataram muita gente aí nas revoluções socialistas, né, como os comunistas. União Soviética, na extinta União Soviética, em Cuba, China, etc. Né? Então essas pessoas, maliciosamente, tentam confundir ateísmo com comunismo. Comunismo e ateísmo são coisas diferentes. Comunismo, repito, e ateísmo são coisas diferentes. Tanto é verdade que nem todo ateu é comunista. Daí se vê claramente que ateísmo e comunismo são coisas diferentes, tá? Porque se fossem coisas sinônimas, todo ateu seria comunista. Eu sou ateu, não sou comunista. Jamais. Sou contra e fui contra aí as revoluções socialistas. Sou ateu, mas não sou comunista. Então isso prova que ateísmo e comunismo são coisas diferentes. Muito bem, os comunistas mataram? Tinha uma linha ali ateia por trás deles? Sim, mas eles mataram por outro motivo. E vou explicar aqui de uma forma bem fácil. É simples. Está aqui, Dicionário da Língua Portuguesa. Aurélio Buarque de Holanda, tá? Então eu vou provar aqui no dicionário, que não é um livro ateu, vou provar aqui que ateísmo é uma coisa, comunismo é outra coisa, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que diz sobre ateísmo. Vou ler. Dicionário. Viu? Muito bem, vamos lá. Ateísmo. Diz assim, doutrina dos ateus. Falta de crença em Deus. Atitude ou doutrina que dispensa a ideia ou a intuição da divindade, quer do ângulo teórico, quer do ângulo prático, negando que a existência divina tenha qualquer influência na conduta humana. Pronto, acabou-se. Isso aí é o ateísmo. Agora vamos ver o que é comunismo. Olha a diferença. Aqui está, vamos lá, comunismo, O que diz aqui? Comunismo, vou ler. Qualquer sistema econômico e social baseado na propriedade coletiva. Sistema social, político e econômico desenvolvido teoricamente por Karl Marx e proposto pelos partidos comunistas como etapa posterior ao socialismo. Qualquer doutrina social, política e econômica que proponha alguma forma de propriedade coletiva dos meios de produção. Política ou doutrina dos partidos comunistas.
o conjunto dos comunistas, suas organizações, seu programa e sua atuação política. Pronto. Eis aí o que é o comunismo e eis o que é o ateísmo. Então, são duas coisas completamente diferentes. O ateísmo é apenas a falta de crença em deuses. Apenas isso, o ateísmo. Nada mais. Nada tem a ver com o comunismo. E o comunismo é um movimento social de caráter político, em que se coloca ali a instituição da propriedade coletiva, o comum, e não a propriedade privada. Portanto, aí é o próprio dicionário que diz que ateísmo e comunismo são coisas diferentes. Os comunistas mataram, as ditaduras comunistas, socialistas, mataram muito mais do que as ditaduras capitalistas. Isso é a verdade. Só que comunismo não é ateísmo. São coisas diferentes. Nem todo ateu é comunista. Só que a violência no mundo foi e é ainda fomentada pela religião. Qualquer pessoa estudiosa sabe disso. Em vários vídeos ainda vou mostrar dados sobre esse assunto aqui, tá? Isso aqui é apenas um quadro bem rápido devido ao tempo ali, né, que eu vou fazer umas várias divisões aqui, mostrando direitinho que isso aqui é tudo papo furado, tá? Do escritor, que tenta lançar contra os ateus aquilo que os religiosos fazem. Hoje, século XXI, ainda temos aí no Brasil e no mundo, por incrível que... Brasil não, porque o Brasil é um país menos ligado à religião, né? Fanaticamente dizendo, em termos de embate ali físico, né? De brigas, né? É diferente. Então, fora do Brasil, a gente vê por aí inúmeros conflitos, ainda hoje, século XXI, e por trás desses conflitos, você tem ali o fator religioso. Israelenses aí, olha o fator religioso. Israelenses e palestinos brigando aí, por quê? Muita gente diz que é apenas pelo território. Conversa fiada, não conhecem a história de Israel nem da Palestina, não conhecem. Eles estão brigando pelo fator religioso. E por quê? Porque tanto palestinos quanto israelenses veem aquele território chamado Jerusalém, veem como terra santa. Olha aí, como terra santa. Então é esse adjetivo santa, agregado à palavra terra, que leva esse povo a brigar ainda hoje. E temos aí vários grupos. Todos os grupos terroristas que nós temos hoje, século XXI, ano 2013, são grupos que têm ali o caráter religioso. Não há sequer um grupo terrorista formado por ateus, hoje, ano 2013, e nunca houve, formado por ateus, com o objetivo único, simplesmente, de dizimar aquelas pessoas que acreditam em deuses. Jamais. Então, qualquer pessoa que for estudiosa, que não for fanática, sabe muito bem que a religião matou e mata milhões e milhões de pessoas aí em toda a história do homem, que vou mostrar isso aí em vários e vários vídeos, né? Então aqui é apenas um quadro mostrando que fanáticos anti-fé, que aqui o escritor diz que são os ateus, ele aqui chama os ateus de fanáticos. Só que o fanatismo não está no ateísmo, depois vou mostrar isso em vários vídeos. O fanatismo está na religião, né? Em que o fiel ali fica vagando no mundo da magia, no mundo da ilusão, da superstição. Portanto, aí vou encerrando, 30 minutos. Muito obrigado.